Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 19 de Elul, continuação da Epístola Sagrada do Rebbe, capítulo 15. Desmembrando a metáfora denominada 10 Sefirot, talentos da pessoa e da alma, que são um gancho para nós fazer uma pequena comparação com o poder divino que criou o mundo, que também escolhe fazer um mundo composto de talentos que tem algum paralelo com o nosso ser, que são 10 componentes básicos. Então diz o Rebbe, eis que esses 10 componentes da alma do homem, conhecemos que são divididas em parte emocional e intelectual, cuja parte intelectual se divide em 3 partes, que é a evolução de uma ideia até a plena consciência do seu potencial, o potencial daquela ideia. E depois vem os desdobramentos emocionais daquela ideia, divididos em 7 partes. E qualquer comportamento, qualquer sentimento, qualquer tendência, inclinação que a pessoa tenha, necessariamente vem de uma das 7 virtudes, ou de uma conjuntura de várias delas, uma sobre a outra. Porque elas são as raízes da percepção que nós podemos ter. Nós não teremos percepção diferente disso aí. Qualquer percepção que teremos é uma delas aí, uma das virtudes emocionais ou intelectuais que Deus escolheu para ativar em nós. A primeira sempre predomina. Então, a primeira virtude que predomina é a virtude da bondade generosa, chamada Chesed. Doar de si, e quando é doação divina, doar de si infinitamente. A tendência é infinita. Doar de si sem nenhum tipo de bloqueio. Não aceita. Não está preparado para que ser retido de nenhuma forma. A virtude da severidade, que geralmente chama severidade, aqui eu prefiro chamar de contenção. O poder da contenção de reduzir a dádiva ou impedir a dádiva. Reduzir é parte. Reduzir é uma parte, impede toda a dádiva. Para não doar de si. Tanto ou não doar de si nada. Essa aqui é a segunda virtude. Então, a primeira é a generosidade, a segunda é a contenção da generosidade. Total ou parcial. A terceira é a misericórdia, que é concessão. Generosidade, contenção, e aí vem a concessão. Para quem vem a concessão? Para quem cabe sobre ele misericórdia, uma pessoa coitada, digna de nossa compaixão. Isso em pessoas, em Deus, criatura coitada, o universo coitado, carente de poderes. E essa virtude, a tendência de se compadecer e fazer concessões, apesar de termos agora um desejo predominante de conter a generosidade, essa virtude é um intermediário entre contenção e generosidade. A generosidade vai conceder doar de si para todos, indiferente se aquele ser precisa de ajuda ou não, se ele é coitado ou não é coitado. Pode não ter nada. Talvez achamos um comparativo na atual internet, que pessoas compartilham coisas que para ninguém faz falta. É uma generosidade absoluta, tem contenção. Não está sofrendo por falta daquilo. Depois a contenção diz, vamos calcular. Só se tiver utilidade, só onde precisar, só para quem precisar. Depois chega a misericórdia e fala, tem alguém que se for meticuloso demais, não vai receber o que precisa. Ele é coitado e não sabe o que precisa, digamos assim. Então, apesar de não pedir, vamos buscar, digamos assim, a misericórdia é querer fazer a dádiva, querer sobrepor a contenção da severidade. Por ela ser um intermediário, tem lá a contenção, mas tem lá a generosidade também. Ele submete a generosidade a um cálculo, a uma seleção. É chamado beleza, virtude da beleza. Por ser uma coisa com variedade de tonalidades, que nem um tecido, a beleza de um tecido ou de uma pintura vai depender de ter lá mais do que um tom de cor. A beleza é um equilíbrio entre coisas diferentes. Assim, uma beleza emocional é a pessoa ter uma harmonia entre suas
vontades, entre suas qualidades. A virtude da beleza, ela harmoniza e faz um cálculo, dizendo: essa virtude é digno se manifesta generosidade em tal ponto é mais digno, é mais belo ser contido e não dar de si. E assim vai. Isso aqui é chamado virtudes belas. E depois, na hora de decidir, então, a primeira fase é o planejamento da generosidade, da dádiva. Chega a inclinação de doar de si, depois chega a inclinação de conter tudo ou parte, depois chega a inclinação de dizer: faça uma concessão, não seja tão rígido, tão restrito. Depois disso, é necessário calcular a situação, o ato da dádiva em si. Até aqui é a decisão. Tomou a decisão, que vai doar, tomou a decisão. Agora precisa pensar como fazer. Então até agora foi o que faremos, agora vai ser como faremos a dádiva. Aqui vem a Sefirot, Netzach Hod, as outras Sefirot. Precisa planejar como fazer a dádiva de uma forma mais propícia para que o receptador possa aproveitar isso. Que nem o mestre, um pai que quer ensinar uma sabedoria ao seu filho e aprofunda a sabedoria. Não é possível repassar para ele uma linguagem complexa, técnica. O filho não compreenderá. É necessário organizar o assunto de uma forma mais didática, utilizar palavras escolhidas a dedo, e uma informação profunda tem que ser passada pouco a pouco, de uma forma gradativa, para que o filho possa absorver a informação. Isso aqui é chamado vitória, Netzach Hod, glória ou gratidão, que são comparadas no corpo com a função dos rins que instruem o ser. O rim é uma esponja que filtra o sangue. Então a filtragem também, o que acontece? É uma seleção. Também diz aqui, em comparação, os órgãos genitais também, eles selecionam como será o sêmen que vai produzir um filho. Todos esses órgãos seletivos expressam a virtude da vitória de vencer a barreira do repasse, através de uma boa organização, de bom parcelamento, condicionar o conteúdo que vai passar para o nível do receptador, para que seja útil, para que seja digerível para ele. E às vezes precisa usar exemplos do nível mais baixo. Por exemplo, o planejamento de um feto tem ali um conteúdo abstrato do mais profundo possível. Toda a réplica do pai está ali, ou da mãe está ali. Mas aquilo precisa de um veículo material. Então isso aqui ganha um veículo formado de primeiro do sangue, que já foi filtrado nos rins, depois foi filtrado nos genitais, para que seja um veículo adequado. E o conteúdo, na verdade, não é a matéria. É a carga que está viajando sobre a matéria. Porque sem matéria não vai ter uma forma material, não vai ter como... Precisa ter um suporte adequado para o receptador poder fazer alguma coisa com isso. Também é chamado Netzach Hod como moinho. O moinho ele divide e parcela o grão de trigo para que ele seja comestível e possa ser digerido. E é a função do parcelamento: diminuir, reduzir as porções, fracionar a sabedoria, como falamos. E com isso, por isso a virtude é chamada virtude da vitória, vencer a barreira, porque a realidade do filho impede a recepção da informação. O do feto tem dificuldade de surgir. E o bom planejamento, ele ultrapassa essa dificuldade. Ele faz um planejamento para poder vencer a barreira. Tem ali, inclusive, vitória contra argumentos de contenção que vão dizer: isso aqui o filho não tem como aprender. Chega o Netzach e diz: não, eu tenho uma ideia, eu tenho como passar essa informação. Quer dizer, o próprio pai às vezes tem uma inclinação de dizer que o filho não vai entender e não adianta. Chega o leitor da vitória e diz: não, nós temos como vencer a barreira. Tal forma, tal organização, tal parcelamento vai funcionar. Aqui falta no Tânia comentário sobre a virtude da gratidão, da glória, Hod.
Então eu estou falando algo da minha cabeça que eu suponho que possa ser reposto aqui para completar a informação. A glória e a gratidão representam um relacionamento entre o ser que está recebendo, um ser carente de conteúdo ou de vida, depende da situação, recebe de um ser que tem muita vida para dar. E pode ser seres de graus extremamente diferentes. Em algum lugar, o Rebbe compara em outro lugar a gratidão, a virtude da glória do cidadão mais ignorante do país em relação ao rei sublime que nunca apareceu naquela região toda. Mas já que o paisano conhece o prefeito da sua aldeia, quando ele vê que o prefeito respeita o emissário do rei, ele já entende que tem algo além do prefeito. Então aquilo que até ontem ele pensou que o prefeito é o máximo, ele começa a entender que existe um além, existe grandeza além da sua capacidade. Como é que isso vai se expressar no momento de planejar uma dádiva? Tem a glória de baixo para cima, esse é o paisano. De cima para baixo é compreensão da miudez do filho e produzir um veículo. Na vitória seria planejamento, fracionamento, e no Hod seria o veículo do grau do receptador. Inclusive, talvez, por lidar com o receptador muito menor, um planejamento completo de como isso vai repercutir nele, no imediato e no longo prazo. Pode haver uma informação que repercute em longo prazo, como falam que a sabedoria do mestre só chega no aluno depois de 40 anos. E a mensagem implícita de um ensinamento vai trabalhando a pessoa que aprendeu. Então, sugestão minha, capaz que isso seja parte do rodo. Da vitória é mais resolver a barreira, os impedimentos, e do rodo é melhorar a dádiva, para que seja do melhor jeito possível, com a melhor repercussão no ser que recebe. Depois vem a Sefirah de Yesod, fundação, literalmente, que é o carinho, o interesse, a conexão, que no caso de um pai que quer ensinar o filho, o pai conecta sua mente na mente do filho, ele entra nas suas botas, como se diz, ele se reduz para o seu tamanho, e isso não é por aperto, por amor a ele, por vontade que o filho aprenda. Ele deixa de lado suas qualidades paternas de pessoa adulta, madura, capaz, e se faz como uma criança para ensinar com as palavras que uma criança entende. Quer dizer, o Yesod seria a modificação do pai, acondicionamento do pai para ter carinho para o filho, que vai ter um carinho recíproco do filho para ele. O rosto, digamos, que vai hipnotizar, digamos assim, o filho ou o aluno, que sem um carinho não vai ter um entendimento tão profundo como o mestre que ama seu aluno, o pai que ama seu filho. Conecta sua mente a ele, fala com ele, mostrando o seu rosto, o carinho, com vontade grande que o filho compreenda. Quanto mais o pai vai desejar e ter prazer em ensinar, é uma aula do estudo. Um ensinamento que é dado com prazer é muito mais efetivo do que um estudo seco, técnico. Quanto mais prazer tem ali, mais influência terá o filho. E o filho, a partir do amor, ele simplesmente vai crescer. A partir da confiança que ganha do pai, que o pai confia que ele compreenda, o filho vai crescer no entendimento. O filho também vai se adaptar para ser um receptador adequado. E o pai vai dar de si cada vez mais. Porque quando a gente tem um prazer e a gente cede para ele, a gente faz o que o prazer descreve, para sentir ele de novo, vai crescendo, vai propagando o prazer. O prazer é uma coisa que se propaga. Inclusive no prazer de aprender e também no prazer de ensinar. Quanto mais prazer se tem em ensinar, e quanto mais vezes se ensina e se aprende com prazer, os veículos, as ferramentas mentais do mestre e do aluno se expandem, se propagam. E por isso comparar o ensinamento de mestre para o filho, tem uma comparação com a procriação no sentido de que tem nisso um grande prazer. Quando se deseja ultrapassar a barreira de querer fazer o outro realmente entender aquilo que eu entendi. Isso é
um tipo de uma dádiva que pode fornecer um intenso prazer, se a pessoa se dedica a isso, e pode remodelar a magnitude da compreensão do mestre e do aluno. Até aqui as qualidades as emocionais principais. Essas virtudes são, da forma que descrito aqui, são o suporte da dádiva. Quer dizer, a decisão e um bom planejamento e um bom condicionamento. Por trás desse suporte vem fatores motivadores. O que vai me motivar para fazer todo esse planejamento? O que vai me fazer sair da minha inércia? Então ali tem amor a algum objetivo ou temor de alguma situação. Assim o pai ensina ao filho por amor, por querer que o filho passe bem. E às vezes o pai deixa de repassar para ele algumas coisas por temer que aquela informação vai lhe causar prejuízo. Então tem motivadores do condicionamento. O pai se condiciona para ensinar e ele tem os seus fatores motivadores. Basicamente ligado no relacionamento genérico com o filho. Querendo somente ajudar e não prejudicar. Todos esses componentes, entende-se, a decisão se dá, a decisão como dá, a disposição de praticar da melhor forma essa dádiva e a motivação disso em querer fazer bem, a raiz de tudo isso aqui tudo isso aqui jaz sobre um leito de um conjunto de conceitos intelectuais. Isso aqui tudo é emocional. Eu quero, a vontade ligada com emoções. Quero, amo, me disponho, me coloco à disposição. Por quê? Porque entendi coisas. Entendi que eu sou pai, entendi que ele é filho, que eu sou mestre, que ele é aluno, que estou aqui para ajudar, para ser útil. São coisas que o intelecto entende. Então isso aqui é baseado então no Chabad, Chokhmah Binah Dat, sabedoria, entendimento e consciência da alma, que são as sefirot intelectuais. E de acordo com a capacidade intelectual da pessoa, assim serão suas virtudes. Assim enxergamos que crianças, cuja mente ainda não está evoluída, tudo neles está pequeno. Eles valorizam coisas pequenas. Eles veem assim como pequenos, eles valorizam pouco a qualidade dos maiores, porque não alcança a mente deles entender a qualidade do maior. E todas as suas virtudes, todos os seus amores e relacionamentos são sobre coisas de pouco valor. A mente dele não abrange coisas de grande valor. E também pessoas crescidas, existem vários níveis de compreensão da realidade, e de acordo com isso, muda o grau do homem. Quem é muito sábio, assim, ele sabe valorizar coisas de grande valor e sabe amar mais e ser mais generoso. E assim as demais virtudes que descrevemos aqui, tudo vem do fato dele viver e ter experiências mentais e registrar essas experiências e a partir disso formatar a sua enciclopédia, digamos assim, da realidade. Isso é bom, isso é mal, isso é agradável, isso não é, isso funciona, isso não funciona. Tudo vem a partir da experiência. Quanto maior a experiência dele, mais evoluído está seu intelecto, e a partir disso vai surgir a sua atuação com os poderes emocionais, com os poderes ativos dele. Na parte emocional, o principal é o registro, a consciência. Não adianta você ter experimentado coisas e entendido elas ontem, se você hoje esquece. O componente mais importante do Chokhmah Binah Dat é o Dat, é a consciência. Consciência que surge dos entendimentos anteriores, que surge das ideias anteriores. De acordo com a consciência, vai mudar o uso das virtudes da pessoa. E por mais que quem tem entendimento profundo, mas não tem consciência, então não caiu a ficha como aplicar aquilo na realidade. Aquilo está no mundo dos pensamentos e não é útil na realidade. Pois a consciência é o conector principal entre o intelecto puro e os demais talentos que temos e a ação. Pensamento, fala e ação, o intelecto só poderá realmente mudar a tua atuação se você tiver consciência, se caiu a ficha, como utilizá-lo. Podemos ver isso aqui também na informática de hoje. Os aparelhos estão aqui, as tecnologias e
as programações estão aqui, mas a invenção que traz uma nova aplicação é a consciência, é uma ficha que cai na cabeça do inventor de que isso aqui é útil e aplicável para tal coisa. Até aqui o Tânia do dia 19 de Elul.